Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks, o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Nós já estamos no episódio número 41, apenas 9, contagem regressiva para o Endodontia Talks 50 episódios, metade do caminho para o episódio número 100, de grão em grão, nós vamos chegando lá. E antes de apresentar uma super colega que vai falar conosco diretamente de Belo Horizonte, lá nas Minas Gerais, eu preciso da sua ajuda, colega. Você que já é o nosso seguidor, o nosso fã do podcast, você que já está na nossa audiência, sem você, o podcast não cresce. Então, compartilha com grupos de família, grupos de endodontistas. Se você ainda frequenta grupos de Facebook, coloca lá também. Manda no direct do Instagram para pessoas que você gosta, para pessoas que você quer bem. O importante é o movimento do Endodontia Talks alcançar o maior número de pessoas no Brasil, porque eu acredito que histórias transformam e histórias inspiram. Então, conto com você, compartilha, se você estiver ouvindo no Spotify, se você estiver assistindo no canal do YouTube, não importa em qual agregador de podcast, em qual plataforma você está tendo acesso ao Endodontia Talks. O importante é você compartilhar. Conto com você nessa jornada. E muito bem, no episódio de número 41, eu tenho o prazer de receber a doutora Dutra, quase não sai, hein? Isabela Dutra, diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tudo bem, Isabela? Como é que você está, colega? Olá, Eli, eu estou muito, muito feliz de estar aqui hoje com vocês e eu me sinto assim muito lisonjeada pelo convite. Estou muito Olha, feliz. eu só aumento aí as minhas amigas, os meus colegas aí de Belo Horizonte. Eu tive uma única vez em 2019, preciso voltar, foi um bate e volta, assim, eu passei um dia inteiro no evento que a Easy fez, a empresa, né, a empresa Easy. E Uhum. basicamente saí de Confins, do aeroporto, fui pro local do hotel, que também já era um pouquinho afastado de Belo Horizonte. Então nem cheguei a entrar na cidade muito. Então, Não veio realmente, para o Dental Canal ainda não? ainda não. Preciso ir para o Canal. Tô Uai, devendo, tem que vir. pois é, tô devendo essa visita, tô devendo. Então, você é mais um motivo, a Camila, minha amiga, enfim, outras amigas aí que a gente tem Sim, em Belo Horizonte, para nós fazermos essa visita. Isa, vai seja ser muito muito bem bem-vinda. recebido. Muito obrigado. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Queria que você se Muito obrigada. apresentasse, onde você nasceu, de onde você trabalha atualmente. Fica à vontade. Bom, gente, muito prazer. Meu nome, para quem não me conhece, é Isabela Dutra. Eu sou aqui de Belo Horizonte mesmo. Formei aqui, nunca quis sair da minha cidadezinha. E eu trabalho hoje, eu tenho meu consultório, já tem 3 anos que eu tenho um consultório aqui, especializado em endo. Desde o início eu quis trabalhar especificamente com endo. Fui muito criticada, muita gente falou para eu não fazer isso, mas eu segui meu instinto, meu sonho, e hoje, graças a Deus, as coisas estão indo bem. Tô tendo resultados. Normalmente, Isa, quando as pessoas falam isso, é um bom sinal, tá? Assim, quando as pessoas ficam, de alguma forma, negativando as coisas, é um ótimo sinal de que você precisa focar ainda mais, né? É Quando alguém diz que verdade. não vai dar certo, olha, eu vou fazer exatamente o contrário, vou focar aqui no que eu preciso focar. E daqui a um pouco eu vou desenvolver esse assunto com você, tá? Já Beleza. estou curioso aí para saber como é que você fez essa virada de se dedicar agora a viver integralmente de endodontia. Mas antes de chegar lá, Isa, conta um pouco agora sobre você. Quem é você como mulher, assim, as suas paixões, os seus hobbies, se você tem algum hobby, como é que você vive fora da endodontia, fora do jaleco? Eu acho muito interessante essa pergunta que você faz, porque, vou pôr aí uns 2, 3 anos atrás, eu estava numa fase que eu estava completamente inserida na odontologia, na endodontia em si, e eu lembro que eu respirava, vivia o tempo inteiro endodontia. E isso é bom de certa forma, porque a gente conhece mais, né, sempre buscando conhecimento, crescimento profissional, mas também de certa forma é uma coisa que pode deixar a gente sobrecarregado, né, de não ter um momento, assim, de relaxar, de ter um hobby. E eu me recordo muito bem, de um dia que eu entrei no perfil de uma colega minha,
que ela também é endodontista, e na época eu estava super, focada nas postagens e do meu Instagram profissional, e quando eu entrei no perfil dela eu imaginei assim: "Ah, vou ver canal só, né". E para minha surpresa tinha uma postagem dela sobre odontologia, sobre a imagem dela dentista, né. E me surpreendeu muito, e foi uma virada de chave para mim naquele momento que: "Gente, eu preciso ter outras facetas, né, eu preciso ter outras Isabelas, né, a gente não é só a profissão, não é só a nossa carreira, embora seja muito importante, eu preciso também ter outras áreas". Então, hoje eu tenho hobbies, eu gosto muito de conhecer a respeito de organização, eu sou apaixonada com tecnologia, então tudo que tem de novo de tecnologia eu estou correndo atrás, computador, inteligência artificial, eu estou assim, enlouquecida agora nessa era da inteligência artificial. Eu faço crossfit, pratico crossfit há 3 Ó, anos. mais um endodo É parece Belo Horizonte, né, assim, a Camila daí faz crossfit, você também. assim, aqui é bem forte, assim, não sei no resto do Tá na Brasil veia como do que é, mineiro, mas viu. é uma modinha, né. Tem as fases, e eu me encontrei no crossfit, eu vim numa época difícil, assim, na minha vida, e o crossfit ele me ajudou muito, né, a atividade física como um todo, a me reencontrar. Eu entrei no crossfit por conta de querer emagrecer, né, ter o físico melhor, e ali eu me encontrei, porque eu entrei para emagrecer, mas eu continuei por conta da minha saúde mental. Eu comecei a perceber que quando eu não ia, eram os momentos que eu ficava mais ansiosa, mais estressada. Então, assim, virou realmente uma paixão e hoje todos os dias eu bato ponto lá. Eu sou Olha, isso que apaixonada. você falou é massa, viu. Olha que sacada, tem uma sacada muito legal aí. Você entrou por um motivo, aí daqui um pouco você percebeu que ela ia te ajudar em outra coisa. Ou seja, normalmente é assim, você entra por algum motivo de curto assim, de imediato eu quero emagrecer, mas você acabou percebendo que isso ia trabalhar a tua mente no longo prazo, ia te fazer bem no Exatamente. teu padrão Na mental, né. realidade, foi o mental, ele foi a curto prazo, porque foi uma resposta imediata, que eu já percebi que quando eu praticava exercício físico, era aquele momento que eu cansava o corpo, mas a mente ela desligava. Então, muitas vezes eu ficava ali o tempo inteiro focada, pensando em trabalho, preocupada com o caso, preocupada com o paciente, enfim, pensando um milhão de coisas, mas quando eu estou no crossfit eu desligo. E isso para mim, assim, é óbvio que eu tive outros resultados, né, tô até a caminho de participar aí de uma competição no mês que vem, tô super Ó, animada. é isso aí, eu tô vendo E que você gosta de e desafio, né, gosta assim de coisa nova. totalmente fora da minha zona de conforto, assim, mas eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível. E uma coisa Pra que eu mim, venho assim, aprendendo. pra mim é jiu-jitsu e academia, assim, o teu crossfit pra mim é arte marcial, jiu-jitsu e academia, também não dá pra ficar sem, pelos mesmos É, a motivos. gente coloca na rotina, né, vira quase que hoje não existe isso de: "Ah, eu não vou treinar, eu não vou", isso não existe, porque já está tão estabelecido, já virou um hábito tão forte que mesmo, assim, não vou falar, né, romantizar aqui que eu vou todo dia com um sorriso na cara e tô super ansiosa para treinar, não é bem assim, mas já condicionei na minha cabeça a importância daquilo ali, então faça chuva, faça sol, eu tô lá. E os resultados na minha cabeça, assim, nossa, são maravilhosos. E eu indico todo mundo fazer isso também, encontrar um hobby, criar outras facetas até para conhecer gente nova, a gente fica muito hoje não sei se foi hoje ou ontem que você postou no seu Instagram, Ah, sim, falando foi. que a gente tem que se misturar com outras pessoas, que se a Pare gente de fica andar ali. só com dentistas. Foi uma sacada que eu tive lá no evento que eu fui de empresários, né, bastidores do Uhum, aniversário do G4 Educação. Eu tive essa sacada na hora, caramba, eu preciso falar isso, assim, e você tem que falar rapidamente, né? Aí eu fui lá nos uhum. stories e falei rápido, olha, pare de andar só com dentista. Teve uma reação muito legal, porque Isso senão eu me identifiquei muito. você atrofia a tua mente, né? Exatamente, a gente fica muito focado naquilo ali, e uma hora a gente sobrecarrega, né, você só fala de um assunto, só pensa naquele assunto ali, não, isso é ruim, você tem que
buscar outras áreas, outras pessoas, e network não é só na nossa área, né? Somos dentistas, afinal, no final das contas, todo mundo precisa de um dentista, todo mundo tem dor de dente, é também um caminho, né? Conhecer gente nova. Isa, eu vou além. Chega uma hora, eu também gosto muito de falar isso. Chega uma hora que não dá só endodontia, não dá. Você tem que abrir a cabeça. Você Com tem que estudar certeza. marketing, você tem que estudar vendas. O que você está falando aí, eu também sou muito. Eu vibro muito com tecnologia, inteligência artificial. Quem está falando disso? Quem está falando de outras tecnologias, de mídias sociais, de tráfego pago, de você aparecer mais na internet com os seus serviços, você ter uma imagem melhor apresentada. Você já faz isso, né? Você utilizar o Instagram de forma intencional. Intencionalmente, você quer se relacionar ali com os teus pares, que são os nossos colegas dentistas, e, claro, através ali da rede, e captar, por que não, pacientes também de forma direta, não só indicadores. Sim. Então, acho que os colegas precisam rapidamente assim, se voltar para isso o quanto antes possível, porque as oportunidades Sim. estão aí, não podem ser perdidas. Na odontologia, né, eu acho que qualquer área, na realidade, mas na odontologia a gente sente isso muito forte, porque na faculdade a gente fala só de técnica, né? É só a clínica ali, não tem. A gente não discute nada mais que sai ali da técnica do dia a dia, do manual, e isso é uma coisa muito importante. Então, a gente sai da faculdade sem saber fazer um imposto de renda, a gente sai da faculdade sem saber mexer com dinheiro, sem saber divulgar o nosso trabalho, sem saber conversar. E isso é uma das coisas, né, já um spoiler da minha trajetória, que eu cheguei na conclusão de que uma das coisas mais difíceis, e não é só da nossa profissão, é de qualquer profissão, é saber lidar com pessoas. E muitas vezes a gente desiste, ou às vezes as pessoas desistem da profissão, desistem, né, é, de um trabalho por conta disso, porque não sabe se comunicar e não consegue identificar que o problema é esse, não é a profissão. E isso foi uma das viradas de chave na minha vida também, com relação à comunicação, não só com o paciente, que é extremamente difícil, mas também com outros colegas. Então, a gente tem que investir nisso, e hoje eu sou, assim, apaixonada por conhecer mais sobre como que o nosso cérebro funciona, gatilhos, como conversar, como vender o nosso trabalho, e tem aquela concepção de que, é marqueteiro, é uma coisa ruim, é muito ligado com uma coisa, com um lado ruim, e não é. Na realidade, muitas vezes a gente tem um profissional medíocre ou um profissional ruim que ele está muito melhor de vida do que um Ele sabe profissional se bom, porque ele comunicar. não sabe se vender, ele não sabe se comunicar. E hoje a Exatamente. gente tem uma ferramenta, né, o Instagram, as redes sociais hoje em dia, que não tinha antes, né? Quando eu formei, eu perguntava como que eu vou fazer para me divulgar, né, para as pessoas saberem que eu existo. Não, você vai bater de porta em porta distribuindo currículo, você vai olhar no classificado do CRO, se tem alguém precisando, ou indicação, enfim. Hoje em dia a gente consegue mostrar o nosso trabalho, de uma maneira muito mais assertiva, né? Então a gente tem que explorar isso, e é uma área completamente diferente. A gente tem que realmente sentar e estudar com o mesmo afinco que a gente estuda a técnica, a gente tem que estudar também o marketing, né, a comunicação, isso é muito importante. O empreendedorismo. É isso daí, você tem que estudar com o mesmo afinco. Genial, Isabela, genial. E repito, né, os colegas precisam sair só da endodontia. Ninguém vai sobreviver só de técnica, a gente vai sobreviver dessas outras áreas. Como eu te falei, eu sou suspeito, hoje em dia eu falo muito mais sobre isso, né? Eu tento incentivar os meus colegas muito mais para entrarem nessas outras áreas. Urgente, para ontem. Sim, Porque eu acho que você vai concordar comigo que são essas coisas que realmente mudam o jogo, né? com certeza. A grande virada de chave tá aí. Uhum. Eu demorei muito, assim, na realidade eu fiz o curso com o professor Samuel, foi ele que colocou essa, Olha aí. né, Colocou na minha essa sementinha, cabeça. plantou essa sementinha na cabeça? Exatamente. E ele falou por muito tempo na minha cabeça: "Faz o Instagram, divulga seus casos, faz não sei o quê", eu que sou uma pessoa que me cobro, assim, muito, é aquela perfeccionista chata. Então eu tinha muita dificuldade de mostrar o meu trabalho, porque fica bom. E eu demorei 3 meses para conseguir para postar o primeiro caso.
E aí, assim, isso já tem anos e eu deveria ser mais assídua ali na publicação de casos, na divulgação, mas fez total diferença eu ter postado. Eu tive muitas oportunidades por conta do Instagram, com empresas, para conhecer outras pessoas. Hoje eu conheço pessoas do Brasil inteiro pelo Instagram. Ó, a E gente está aqui nesse podcast, no episódio 41, por causa do Instagram. exatamente, Foi o que nos aproximou. Veja só, né? exatamente. Para falar bem a verdade, 95% dos entrevistados, dos 40 que te antecederam, foi o Instagram que me conectou a vocês e assim, me sinto privilegiadíssimo de ter podido usar essa ferramenta para o bem, para aumentar a minha rede, para aumentar o número de amigos, de pessoas que eu admiro e que passam aqui no podcast. Não, e muito louvável, eu deveria ter falado isso antes, mas esse seu projeto é, assim, de extrema importância. Eu Obrigado. sinto que a endodontia, ela é uma área muito solitária. E não só para quem, igual eu tenho o meu consultório, eu trabalho sozinha, mas até para os deliveries também, embora a gente tenha, eu já trabalhei como delivery, eu tenho um contato com muitos colegas, mas a gente no geral está sozinho. E a gente se cobra muito, né? A gente cobra resultado, a gente é cobrado por resultado. E como a gente não tem tanto contato assim, na maioria das vezes, com pessoas da mesma área, quando a gente erra ou quando acontece algum problema, eu, pelo menos, eu me sentia, assim, a pior profissional do mundo, a mais incompetente, e aquilo criava um problema na minha cabeça, assim, muito difícil de lidar. E a partir do momento que a gente tem um canal que a gente pode ver a trajetória de várias pessoas da nossa área que têm as mesmas dificuldades que a gente tem, que passaram pelos mesmos perrengues, é muito importante isso. Isso incentiva a gente a continuar e entender que tudo é fase. A gente vai ter a fase inicial ali que vai ser difícil, que a gente vai ter que engolir sapo, vai ser aquele momento que a gente vai pegar a mão, depois a gente já vai criando a nossa filosofia de trabalho, a gente vai determinando onde que a gente quer trabalhar, com quem a gente quer trabalhar, só que fazer isso sozinho e fazer isso com as experiências de outras pessoas aqui na cabeça, isso faz muita diferença. Faz muita Então, diferença e parabéns pela obrigado sua também por esse para mim. iniciativa, porque é fantástico. Muito Você está de obrigado. parabéns. Muito obrigado e que bom ter você agora oficialmente no time de entrevistados. Que coisa boa. Isa, faz uma linha do tempo para nós, da graduação até o momento que você está, tá? Leva o tempo que você quiser. Onde você se formou, Bom, em qual ano, depois o que você fez quando você saiu, quais especializações, quais atualizações você fez. Descreve um pouquinho para a gente essa linha do tempo, para todo mundo ficar sabendo como é que você construiu a tua carreira até agora. bom, eu estudei na UFMG, eu fiz a minha faculdade de 2013 até 2017, final de 2017. Antes de eu terminar a graduação, comecei um aperfeiçoamento em endodontia e finalizei ele, eu tinha 6 meses de formada. Dentro da graduação, eu tive muita oportunidade de me inserir nessa área de endo. E eu acho muito engraçado que, desde antes de eu saber o que, que era endo, eu falava que eu ia ser endo. E eu não consigo nem te explicar o porquê disso. Que na realidade parece que é um negócio até sobrenatural. As pessoas me perguntavam e eu falava, eu nem sei ainda direito o que, que é, mas eu acho que essa área vai me encantar. E na faculdade, eu não vou nem romantizar, eu não tive experiências ruins com a endo, mas eu também não tive aquele amor, aquela coisa assim de: "Nossa, é perfeito", de certa forma até com a odontologia. Eu sou uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que se cobra muito, então eu era aquela aluna que estava sempre lá na frente para não perder nenhuma informação, anotava tudo, eu já levava computador naquela época, o pessoal todo mundo na caneta ali no papel, eu já levava computador para conseguir anotar tudo. Eu participei de muitos projetos aqui na faculdade, a gente tem muitos projetos extracurriculares e a gente precisa de hora, né, desses projetos extracurriculares para poder formar. Então, eu tive a oportunidade de
entrar mesmo na endodontia, não só na endodontia, mas tinha projeto de provisório, tinha projeto de dentística, era assim, era muito rico, tinha projeto de clareamento. Então, eu me recordo assim que eu ficava terça-feira, eu lembro que era o dia mais pesado, porque eu chegava na faculdade às 8 horas, eu saía às 11h30. A gente ficava lá o dia inteiro dentro de clínica. Então, a faculdade ela me proporcionou muita prática, sabe? Eu fico triste porque a gente não tem muita maturidade, né, quando a gente está na graduação. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com certeza eu teria aproveitado muito mais. Mas eu era uma aluna muito dedicada. E na época eu fui monitora, eu não fui monitora de clínica, eu fui monitora do CASEU, que é o órgão que gerencia ali o fluxo de pacientes, e eu trabalhei junto com a minha professora, minha orientadora, na época que é endodontista também, e no projeto de traumatismos dentários, e agora eu já estou voltando para ele, que já é um spoiler, eu vou contar um pouquinho mais para frente sobre isso. Há detalhes. Vou contar. E depois que eu saí da faculdade, eu já estava com essa ideia da endo. E na faculdade é tudo difícil, né? Tudo é burocrático, aquele atendimento que talvez ia durar 1, 2 horas vira 4 horas, você tem que levar paciente com lençol para ir tirar raio-x do outro lado, enfim, tudo Fazer a difícil. fila para fazer o raio-x, meu Nossa, Deus. odontometria com raio-x e aquela confusão. Então, assim, a endo na faculdade, para mim, ela não foi tão apaixonante assim, mas eu sempre tive aquela vontade de conhecer um pouco mais. Quando eu formei, né, eu já estava terminando ali o aperfeiçoamento, eu fiz mais 6 meses, formei no aperfeiçoamento, isso diferenciou um pouquinho o meu currículo. Então, eu atendi clínica geral em 2 lugares só, e não me chamou muita atenção, para falar a verdade. E o meu primeiro emprego, assim, que eu considero que foi o que eu fiquei mais tempo nesse início, foi como endodontista. Eu tinha acabado de formar, e era uma clínica do lado da minha casa, ou seja, as pessoas que eu conhecia estavam lá. A minha mãe conhece o bairro inteiro, então vira e mexe chegava uma pessoa: "Conhece sua mãe", não sei o quê. Então, assim, eu lembro ali que, nessa época, quando o meu telefone tocava e o número era desconhecido, a minha pressão caía. Eu tinha um Você já medo, imaginava que era paciente? eu achava que era paciente me ligando com dor. Eu tinha pânico, eu ia trabalhar, eu falava com minha mãe: "Mãe, não sei o que eu tô fazendo", porque eu tinha acabado de sair da graduação, então eu não tinha experiência, né, mas a vida é assim, a gente tem que ir, e sempre com muito cuidado, eu sempre fui muito criteriosa. Então, assim, eu tive muitas experiências com outros profissionais que tentaram fazer eu trabalhar nas condições que eles queriam, com a filosofia de trabalho deles. Ah, então você tem que fazer em sessão única, você tem que tratar canal em 1 hora, você tem que, fazer canal sem raio-x, N coisas que iam contra o que eu tinha aprendido. E eu lembro muito bem que nesse primeiro curso no aperfeiçoamento que eu fiz, foi uma das coisas, assim, que foram as minhas primeiras ideologias, filosofias, assim, que eu trouxe para minha vida. Eu não percebi na época, mas hoje, assim, fazendo uma reflexão, eu vejo que foi a primeira vez que eu bati o pé e falei: "Não, eu não vou ser essa pessoa". A gente estava acostumado na faculdade a receber a gás estéreo, que a UFMG dava pra gente, então a gente só trabalhava com gás estéreo. Fosse uma limpeza, fosse uma cirurgia, era gás estéreo. Quando a gente chegou no aperfeiçoamento, eu cheguei lá, tinha um pacotinho de gás lá todo solto, Todo do mundo jeito que pegava tinha saído no do pacote, plástico, né? era aquela ali. Olhei para uma colega minha e falei assim: "Gente, mas a gente vai fazer canal com essa gás, qual que é o sentido de eu esterilizar a lima, sendo que eu vou limpar a lima com gás que não tá estéril?". Ela olhou para mim e ela, com desdém, ela falou assim: "Ah, Isabel, você tem que acordar para a vida real". E eu fiquei incomodadíssima com aquilo ali. Eu falei: "Não, gente, a gente tá aqui, já tem 1 ano aprendendo, estudando, lendo artigo, que não pode, que é a biossegurança". Eu falei: "Não". E naquele dia eu bati o pé, eu peguei aquela gaze, coloquei dentro dos meus do pacote de instrumental e coloquei aquela gaze para esterilizar. E eu só usei gás estéril. Não é porque a condição ali está falando que eu tenho que trabalhar daquela forma que eu vou fazer. Então, e muitas dessas colegas minhas lá dentro falavam: "Ah, eu trabalho já em lugar e não tem raio-x, é raio-x inicial e final só, faço isso, eu não faço aquilo". E eu falo: "Gente, mas a gente está aqui aprendendo uma técnica, qual que é o sentido de não usá-la, né, depois que a gente sai no mundo real?".
E então, assim, naquele momento já foi uma prova, sabe, que como que eu ia agir depois que eu fosse para o mundo real. E depois disso eu tive muitas provas como essa com colegas, então colegas que na minha cabeça, né, eram mais experientes do que eu, eram donos de clínica, já estavam ali no mercado, então, teoricamente, eles sabem mais do que eu, são mais experientes. E esses mesmos colegas me impunham não pedir tomografia, o canal tinha que ser só em sessão única, muitas vezes o dente chegava daquele jeito que você sabe, todo acabado. Eu falava: "Olha, eu preciso de mais tempo para preparar esse dente para poder fazer um canal", a gente fazendo muito mais do que a gente é pago, né. Eu tinha que fazer toda a reconstrução, deixar o dente todo bonitinho, tinha que fazer quase que um aumento de coroa, e muitas eu já ou ele teve um dia que eu voltei um paciente e falei: "Olha, esse paciente ele precisa de um aumento de coroa antes, para eu poder pra eu conseguir isolar, né, porque não existe de fazer canal sem isolamento". Aí ele: "Não, Isabela, você tem que fazer, o paciente entrou no seu consultório, você tem que resolver o problema dele. Eu não quero saber o que que você vai fazer não. Se tiver que fazer sem isolamento, você faz. Se tiver que fazer, aumento de coroa, você faz. Eu não quero saber, você tem que resolver o problema". Só que ele falou isso comigo aos gritos. Então, assim, eu fui muito testada. Só que uma menina que acabou de formar, tem ali a ideologia na cabeça que foi formada aos poucos, mas tem esse embate, assim, que forma com pessoas mais velhas, com pessoas mais experientes, a gente fica sem saber, será que eu estou certa? Ou será que eles que estão certos e eu que estou, Você decidiu né? enfrentar o sistema. Parabéns. É Eu isso. fui eu enfrentei, assim, de muitas formas, e hoje eu consigo ver com mais clareza que eu fui firme, mas não foi fácil. Né, eu por muitas vezes eu duvidei da minha capacidade, eu duvidei se eu era uma boa profissional, por isso a importância da gente ter isso aqui. Eh, a gente está aqui dividindo essa trajetória e porque hoje eu tenho essa clareza mental que eu não tinha antes. Antes eu achava que eu estava errada, mas eu bati, eu falei: "Não, eu estudei, eu corri atrás, não, tá certo". Então eu perdi indicadores por causa disso, perdi indicadores porque eu pedi a tomografia ali. Eles: "Ah, não, paciente não sabe fazer tomografia para canal, para quê? Não precisa", sabe. Então, assim, foi muito difícil para mim lidar com essa comunicação e com essa imposição por parte de outros colegas sobre como eu devia trabalhar. E hoje, graças a Deus, eu tenho meu consultório e eu trabalho do jeito que eu quero trabalhar. Eu trabalho com a minha filosofia. O paciente Parabéns. entra no meu consultório e ele fica lá 1 hora, às vezes meia numa consulta de avaliação, e ele sai de lá tranquilo. Seja o caso de eu falar que não, a gente vai tentar tratar o canal, vai dar, né, vamos fazer funcionar, ou não, o seu dente é um caso que é mais indicado a extração. O paciente ele sai satisfeito. Por quê? Porque eu sempre quis esse tipo de atendimento para meus pacientes, um atendimento humanizado, um atendimento integrado ali, que eu vou poder conversar, explicar para o paciente. Quantos pacientes eu já recebi que eu pergunto o que que foi feito no seu dente, o paciente não tem a mínima ideia, porque ninguém nunca explicou para eles. Os pacientes, eles têm medo de perguntar, né. Então, assim, eu sempre quis isso, e quando virava para mim e falava: "Ah, não, sua consulta é meia hora", "O que que você faz? Você não faz nada em meia hora". Então eu bati o pé, falei: "Não, não quero, vou trabalhar do jeito que eu acredito, que é uma endodontia, uma odontologia humanizada, que cuida mesmo dos pacientes". E graças a Deus hoje eu posso trabalhar dessa forma, numa forma ética. E eu sei que tem muitas pessoas que trabalham dessa maneira também, é importante a gente falar que existe essa odontologia, né, que isso é possível. Eu já fui mandada embora de clínica porque os pacientes chegavam e eu falava: "Gente, esse caso aqui não, a gente faz um capeamento, não precisa tratar canal". Ou um caso que chegava já para extração, eu falava: "Não, esse caso aqui não tem que mandar direto para extração". Eles me mandaram embora: "Não, Isabela, você não sabe ganhar dinheiro". Então Imagina. a odontologia ela está prostituída, assim, a gente tem muita gente mal intencionada no mercado,
E eu acho que é uma coisa que é importante, né, para quem está entrando aí agora, formando, não se deixar mudar pelo contexto, né. As pessoas elas vão tentar te moldar e muitas vezes você vai perder paciente, você vai perder indicações, você vai Você vai perder perder locais de respeito, trabalho. se diziam tuas amigas às vezes, né? Exata Vai ficando isolado, aí você tem que procurar outros ambientes, como é o ambiente que eu quero para o Endodontia Talks, é exatamente esse, Isabela. Um ambiente de crescimento, para nós criarmos uma comunidade que pensa grande. Um endodontista que sabe trabalhar, que trabalha com ética, que sabe ganhar dinheiro, que sabe cobrar consulta, que cultiva esse ambiente. exatamente. É exatamente isso que eu quero. Sobre isso de cobrar consulta, eu já recebi telefonema de indicador me xingando toda, porque eu cobrei consulta, ele achou um absurdo eu ter cobrado a consulta, eu falei: "Mas se você não valoriza o seu trabalho, você quer que eu não valorize o meu?". É, a tua hora, Olha, né? Como se a tua hora fosse de graça, como se você não tivesse conta para tiro. pagar, né? Exatamente, a quantidade de casos, recebi hoje um caso, uma colega que já trabalha um tempo comigo, me mandou a tomografia da paciente: "Ah, avalia aí, me fala aí se vai precisar, se não vai precisar, me fala o preço". Poxa, eu vou pegar o meu tempo, vou avaliar um caso, vou fazer planejamento, De graça. diagnóstico, e vou te mandar para você passar para sua paciente, para ela determinar se ela vai querer ou não. E, poxa, cadê a ética, né? Isso é trabalho, eu estudei para poder avaliar uma tomografia e te falar, né? Fora que a gente não faz diagnóstico desse jeito também, né? Tomografia é exame complementar. Então, assim, eu acho que o principal desafio que eu tenho hoje, né, que eu já tenho certo quem eu sou, que tipo de profissional eu quero ser, que tipo de paciente eu quero atender, né, que é aquele paciente que ele quer manter o dente. Muitas vezes o paciente ele não tem como ficar ali, mas a gente, se ele dá o valor para o dente dele, se ele vê a importância, se ele dá valor para o meu trabalho, a gente dá um jeito de fazer mais formas de pagamento ali, uma maneira que ele consiga arcar. É esse o paciente que eu quero. Então, isso fez a diferença quando eu abri meu consultório. Eu sabia quem eu queria atender, eu sabia que tipo de colega eu queria ter como parceiro, né? E hoje, graças a Deus, assim, você vê, eu tenho indicadores que trabalham que da mesma forma que eu, com essa mentalidade, mas eu recebo muitos pacientes do Google também, muitos. O meu principal ganha-pão é o Google. E eu Olha, me dediquei muito como eu queria que os na colegas acordassem para a vida. Preciso estar no Google. O Google é sensacional, assim, pode ser uma via de mão dupla, né, quando a gente encontra alguns pacientes que são mal intencionados, infelizmente eu encontrei um deles, que me difamou, assim, no meu perfil, mas graças a Deus, Deus é muito bom, e eu tenho muitos pacientes que são satisfeitos com o meu trabalho, que, né, valorizam o meu trabalho, me avaliaram muito bem e mesmo com as ações mal intencionadas, eu tenho uma avaliação muito boa lá no Google e a maioria dos meus pacientes é de lá. E é por conta da minha filosofia de trabalho, pelo meu cuidado, pelo meu atendimento humanizado, sabe. Eu faço às vezes e isso muitas vezes pode dar espaço para pessoas mal intencionadas, né, pacientes que querem ganhar em cima, querem, né, enfim. Gente mal intencionada a gente tem em qualquer lugar, mas é importante a gente manter a nossa filosofia e eu venho batendo nessa tecla desde o início, né, da nossa conversa, porque isso foi uma das maiores dificuldades que eu tive. Se não fosse a minha terapeuta maravilhosa, a Bia, que eu não sou assim, que eu não seria ninguém se não fosse ela, eu consegui hoje ter essa clareza de que não é fácil a gente defender, né, uma filosofia, defender o que a gente acredita, mas a gente tem resultado, né? Tem pessoas que acreditam no nosso trabalho, e hoje, assim, eu consigo ver valor nisso, eu consigo ver valor no meu trabalho, na minha consulta, né, na forma como eu consigo desenvolver hoje, não só na questão do tratamento endodôntico em si, mas como lidar com os pacientes, né. E eu acho que isso é o mais importante, é o aprendizado que a gente tem que tirar, que a gente tem que correr atrás de aprender como se comunicar, como, saber transmitir para o paciente, né, explicar bem,
poxa, a gente está mexendo na boca do paciente, ele tem que entender o que está acontecendo, ele tem que saber dos riscos. Então tem que sentar, tem que ter uma conversa com ele, não dá para fazer isso em meia hora, não dá, né? Então, assim, depois que eu montei meu consultório, eu acabei, assim, me dedicando muito a aprender um pouco mais sobre isso, né, sobre comunicação, sobre marketing, sobre mim, né, sobre o autoconhecimento também, que eu acho que é muito importante, o que a gente precisa melhorar, onde que a gente precisa explorar, porque ninguém é perfeito, a gente tem os nossos defeitos, se a gente não explorar dentro da gente onde estão os problemas, a gente vai ver os nossos problemas espalhados em todo mundo, né? Então eu me dediquei muito nisso. Óbvio que não deixei de me dedicar na técnica também, porque não adianta nada você ter uma consulta maravilhosa e você não ter técnica, você não saber, Não né, atender. corresponder na hora que eu quero ver, né? De não É. corresponder. Então eu busquei muito conhecimento, depois que eu formei eu me especializei, fiz a minha especialização lá na São Leopoldo Mandique de Campinas, não quis fazer aqui em Belo Horizonte, porque eu queria novos ares, queria conhecer gente nova, conhecer filosofias diferentes, e foi muito bom, foi uma decisão bem assertiva, eu conheci gente do Brasil inteiro, foi maravilhoso. Depois disso, eu fiz o curso com a professora Débora Celera, fiz Em o curso Santos, de né? ergonomia em Santos, maravilhoso. Lá eu conheci a minha duplinha, Natália, que fez com você fez o episódio, acho que 39, 38, Natália Ré. A Natália Rea, isso, Maravilhosa, minha isso. parceira, assim, de vida hoje em dia, maravilhosa, e pude conhecer pessoas incríveis lá também. E tô à procura sempre de explorar mais, sabe? O que mais eu posso explorar? E o professor Samuel, ele me deu essa oportunidade, assim, de me ver em diferentes áreas, né? Eu fui clinicar já, logo direto da faculdade, e só que eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei dessa comunicação, sempre gostei de ensinar. E o professor Samuel, nossa, ele já me colocou para dar aula online, ele já me colocou para fazer hands-on com ele, eu fui monitora de 2 hands-ons com ele, fiz hands-on, né, ministrei hands-on no Dental Canal, e eu me vi, assim, conhecendo uma área diferente da endodontia, né, que é poder mostrar, né, um pouquinho do que eu sei, compartilhar um pouquinho do que eu aprendi na minha trajetória. E mais uma vez eu falo com relação a gente dividir, né, a nossa trajetória com outras pessoas. Eu me recordo que no primeiro hands-on que eu fiz com ele, né, como monitora, eu sentei para explicar para uma menina o que era taper e tip. E eu lembro que eu sentei e expliquei para ela e ela falou assim: "Nossa, ninguém nunca tinha me ensinado isso dessa". E eu falei assim: "Gente, a É gente tão fica dentro gostoso do quando você impacta consultório". alguém, né? Sim, eu pensei assim, a gente fica dentro do consultório, a gente fica ali fissurado, paciente, 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 e na realidade, o que eu sentia muito é que eu estou fazendo mais que a minha obrigação, estudando, desenvolvendo minha técnica, correndo atrás, e a gente acha que tá todo mundo ali igual. E quando eu vi que tinha pessoas ali que estavam em um outro nível de aprendizado, estava começando agora, e que eu tinha muito para acrescentar na vida de outras pessoas, eu falei: "Nossa, isso faz muito sentido para mim". E esse ano Isso para eu você, então, ali foi um divisor de águas? Essa primeira experiência, vamos dizer assim, docente, né? De você poder ensinar, foi de você poder levar conhecimento. nesse dia que foi, tem 1 ano isso. O professor me convidou, ele veio aqui apresentar o sistema dele, num hands-on, ele falou assim: "Bela, quero você lá comigo". E quando eu tive essa oportunidade, sabe, Eli, de passar um pouco de conhecimento, coisa básica, né, se a gente para pensar, isso é coisa básica. Mas para aquela menina foi essencial, ela falou que nunca tinha entendido aquilo daquela maneira, e naquele momento foi uma virada de chave para mim, assim: "Nossa, eu posso entrar nessa área também, eu posso ajudar outras pessoas", e é principalmente sobre isso, sobre abençoar outras pessoas, Muito né. bom. E não só na técnica, hoje eu penso muito pelas dificuldades que eu passei, né, ao longo da minha trajetória e que muitas vezes eu passei sozinha, hoje graças a Deus eu tenho um suporte muito grande,
mas eu conheço muitas pessoas que passam por isso sozinhas. Então, se a gente tem a oportunidade de falar e de ajudar essas pessoas a passarem por essa fase de uma maneira mais leve, de uma maneira mais fluida, é maravilhoso. E a docência, eu acho que é sobre isso, né? Então, eu tomei a decisão naquele dia que eu ia fazer o mestrado e eu queria fazer na minha faculdade, né, aqui em Belo Horizonte, na UFMG. Desde outubro eu estou correndo atrás, eu procurei minha orientadora, a professora Juliana Vilela, que eu comentei que eu fui monitora com ela, né? Com Sim, ela sim. como orientadora. E falei com ela, olha, eu quero entrar. E aí ela falou comigo, então vamos estudar, vamos correr atrás, que o processo seletivo vai ser no ano que vem. E graças a Deus eu prestei, eu fiz o processo seletivo e o resultado Boa. saiu nessa terça-feira e eu fui aprovada. Parabéns. E eu estou muito Parabéns. feliz, muito obrigada. E assim, Está vai ser falando, uma então, de nova, primeira um mão para novo muita gente ciclo. aqui no podcast, né? Que legal. Oi? Você está falando de primeira mão para muita gente, então, aqui, né? Sim, Tem sim, aqui no é uma podcast, notícia, é né? uma super novidade. Eu Que estou legal. super feliz. Eu acho que vai ser um passo importante para o início do novo ciclo na minha vida e assim que só tem a agregar, né? O que eu puder agregar na vida de outras pessoas é isso que eu quero. Eu acho que faz sentido. Você já tem o DNA do Endodontia Talks, viu, Isa? Esse espírito de colaboração, de comunidade, de agregar na vida do outro. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que você não vai prosperar sem antes você primeiro agregar alguma coisa na vida de alguém. Você Com servir realmente as certeza. pessoas de todo o coração, de servir primeiro. Eu acredito muito nisso. De você poder ser um farol, de você poder ajudar, inspirar de alguma maneira e realmente fazer a diferença. Eu acho que isso é uma grande virada de chave quando você entende isso. Com Que é para certeza. isso que você trabalha, é para isso que você faz as coisas. Exatamente. E a gente tem esse dom, né? Nós dentistas, a gente pode ajudar pessoas todos os dias, né? A gente tem isso como profissão, então a gente pode ajudar nossos pacientes e os nossos colegas. E hoje o meu Instagram é para isso, na realidade. O meu Instagram ele não é voltado para paciente, embora eu consiga pacientes pelo meu Instagram, porque querendo ou não a gente gera autoridade, né? Quando fala do Sim. assunto. O meu Instagram é para colegas. E eu tô assim agora com um projeto, eu, a Nath, a gente vai investir forte no Instagram. Eu quero que seja um momento aí, principalmente agora no mestrado, né? Eu vou ter bastante conteúdo, eu vou estar estudando bastante. Eu quero mostrar um pouquinho de como que vai ser a minha vida, que eu nem sei ainda como que vai ser, que agora vai ser assim, que eu vou acrescentar mais uma função, né? Porque o trabalho vai continuar normal. Mas eu quero compartilhar, assim, eu sei que vai ser muito desafiador, mas eu tenho certeza que vai agregar muito e eu estou com boas expectativas, assim. Eu só te Vamos digo uma ver. coisa: vai funcionar. Se você focar e for consistente pelo tempo suficiente, o teu Instagram vai se tornar algo muito parecido com o que um pouco do meu é hoje, né? Você vai vendo no Uhum, jogo do longo prazo no Instagram que você vai criando autoridade, você vai sendo uma referência, principalmente para outros colegas dentistas, né? A sim. minha, a minha comunicação também é assim, Thaís. A minha comunicação hoje é mais para colegas, né? Para os meus colegas dentistas, né? Os Uhum, directs que eu troco com os colegas. Eu não tenho uma comunicação hoje na minha linha editorial. A minha comunicação final não é com o paciente. É claro que a gente acaba recebendo, né? Mas é muito mais com os dentistas, muito mais com os sim. nossos colegas. Uhum. Isa, o que aconteceu então, assim, para você? Na verdade, não o que aconteceu. Que dia você decidiu, olha, eu vou ter o meu consultório? E como foi essa jornada até esses últimos 3 anos? Para você agora Bom, ter essa dedicação, né? Viver de endodontia no teu consultório. eu trabalhava de delivery, né? Então eu trabalhava em vários consultórios, era andando com mala para cima e para baixo. Eu sei que tem gente que adora, mas montar e desmontar um consultório 2 vezes por dia, para mim era terrível. E eu tinha também que me adequar às condições que o indicador tinha. Então, muitas vezes não tinha um sugador, muitas vezes já chegou num lugar que não tinha foco e não tinha raio-x. Isso, na verdade, eu nunca aceitei trabalhar quando não tinha raio-x. Mas já aconteceu dele não me contar Mesmo e com quando eu chegar lá não localizador, né? tinha. Mesmo com localizador. Você não aceitava trabalhar. Mesmo não, nunca aceitei trabalhar sem raio-x. Porque a gente sabe o que pode acontecer, né? Endodontia
totalmente incerta. Se eu tenho alguma dúvida ali, como que eu vou confirmar? Vou fechar, vou mandar o paciente para casa para depois voltar? Isso para mim não fazia sentido. Mas assim, o que fez girar mesmo a chave foi uma situação que eu tive, que eu passei aqui. Eu fui num consultório numa região um pouco mais humilde, e na hora que eu estava indo para o meu carro, eu quase fui assaltada. Puxa. E aí, assim, eu estava com o meu Você computador, com meu percebeu? Você sensor. antecipou? Você conseguiu ver a. Então, eu estava descendo a rua e tinha um cara na minha frente, e ele estava andando normal. Quando ele virou, e quando ele me viu, ele desacelerou. Hum, E aí eu sou cabreira, né, então eu falei: "Não, esse cara vai me assaltar". Aí eu virei, já entrei numa lanchonete, e tinha uma moça lá dentro que foi, assim, um anjo na minha vida, aquela moça. Foi Deus que colocou ela lá. E eu falei com ela: "Olha, deixa eu ficar aqui", porque, enfim, expliquei a situação pra ela. E quando ela olhou, ela falou: "Olha, eu sou daqui e eu não conheço ele, então provavelmente ele ia te assaltar". E aí ela falou assim: "Ó, ele tá descendo a rua, ele vai virar a rua, nós vamos descer juntas". E ela desceu comigo até o carro. E é aí que tá o interessante. Ela falou comigo assim: "Ó, você vai descer, você vai acelerar o carro, e se por acaso ele pular na frente do carro, você não vai frear". Aí eu pensei assim: "Ah, que isso? Que assim esse cara vai ficar lá embaixo me esperando?". Pois ele estava lá, acredite, ele estava ele lá. pulou na frente do carro. E se Meu ela não Deus. tivesse me falado, eu não teria atinado, que é a nossa reação, né, normal. E eu cheguei aquele dia em casa, assim, Com as quase pernas, com morrendo. as pernas tremendo, né? Apavorado. Nossa, foi, assim, terrível. E eu já estava um pouco insatisfeita, né, na época eu trabalhava como delivery, eu ganhava porcentagem em cima do valor do colega, e muitas vezes uma porcentagem baixa, eu levava tudo, então eu andava com sacolas e sacolas. Era muito cansativo, desgastante, e muitas vezes eu tinha que fazer correndo, porque a secretária tinha que ir embora, aí agendava aquele tanto de paciente no mesmo dia. Então, assim, eu tinha que trabalhar de acordo com as condições que me eram impostas. Então eu não conseguia fazer exatamente o que eu queria. Então, a minha tomada de decisão foi um conjunto disso, dessa situação que aconteceu comigo em especial, e a minha satisfação geral, sabe. E quando eu decidi que eu ia montar o meu consultório, eu pensei assim: "Não, no meu consultório eu vou me especializar completamente, eu vou trabalhar único e exclusivamente com endo, então eu vou adquirir meu microscópio, eu vou comprar um bom ultrassom, eu vou ter todas as tecnologias voltadas para minha área. Vou ter o melhor raio-x". Então, ao longo do tempo, eu fui comprando as coisas, e hoje, assim, eu tenho meu microscópio, que eu falo que, assim, eu nem sei como que em algum momento da minha vida eu trabalhei sem microscópio. Somos O dois, hein? Não microscópio, sei, eu falo não que ele sei como. abriu os meus olhos, literalmente, né, ele abriu os meus olhos, mas hoje é uma coisa assim, só Você imagina sem, fica né? mal de microscópio quem não trabalha com microscópio. E foi muito interessante, porque eu comprei ele, e eu fiquei 6 meses olhando para ele. Aí eu ficava assim: "Ai meu Deus, eu vou pegar esse negócio, eu vou demorar, vai atrasar, vai ser difícil, não vou fazer". Até que um dia eu fui no consultório da Camila, e fui acompanhá-la num caso, e aí eu vi ela usando o microscópio como foco. Eu falei: "Olha, que interessante". Eu falei: "Eu vou fazer isso, porque aí vai ser a minha luz, vai ser o microscópio, se precisar eu puxo ele". E hoje eu trabalho 100% dos casos com ele, não trabalho full time, porque eu não tenho um auxiliar, isso faz diferença, mas também trabalho tranquilamente, afinal a gente não precisa também do microscópio para fazer uma instrumentação, enfim. Eu puxo ele quando eu preciso, e eu preciso em todos os casos, faz muita diferença. E uma outra paixão que eu tenho é a documentação. Então eu sou apaixonada por documentar os casos, e o microscópio ele me proporciona isso, né, imagens maravilhosas. Eu tenho o sistema do Jonathan, da iCamera, Da e IOP, assim, né? Muito bom, né? nossa, Muito bom. são imagens fantásticas, assim, Muito bom maravilhosas, mesmo. e eu adoro, eu sou apaixonada. Eu falo com meus pacientes: "Ó, vou fazer book do seu dente, eu não quero nem saber". E foi por isso que eu decidi montar, e hoje, assim, é um atendimento diferenciado, né, ele não consegue num delivery fazer, porque não tem a estrutura no consultório do colega, né, o consultório dele é especializado nisso. Então hoje eu sou focada em resolver pepino, que é isso que acho que chega Aí. pra gente, né.
Quanto E é mais muito bom. especialista se torna, microscópio, equipamento, tecnologia, não tem jeito. Os colegas vão te associar a uma endodontia de mais alto nível e a gente vai acabar recebendo muito mais retratamento. Sim, exatamente. Com toda E certeza. que venha, né, e eu acho que depois também eu lembro quando eu formei, a minha faculdade era uma das pouquíssimas aqui em Belo Horizonte que tinha sistema mecanizado. Eu lembro que até pouco tempo atrás, algumas faculdades aqui não tinham sistema mecanizado. Então, hoje o motor ele veio com uma coisa maravilhosa, mas ele deixou muito acessível a endodontia. Só que a endodontia é muito mais do que colocar e tirar a lima, né. Então, acho que mais ainda agora, depois, né, desses avanços da tecnologia na área, a gente tem mais retratamentos ainda, e retratamentos muito mais difíceis, porque antes as pessoas falavam: "Ah, vou fazer de pré ou vou fazer de canino a canino", hoje eles pegam um molar. Hoje eles pegam um pré que tem 3 canais e tentam fazer, e aí provocam iatrogenize e faz o caso ficar ainda mais complexo. Então, assim, Com toda certeza. hoje em dia a gente Com toda tem certeza. nossa, a gente tem muitos casos aí para Que vir pra gente, para os especialistas. Isa, não parece, mas nós já estamos a 50 minutos. Que conversa que gostosa, que papo agradável. Nós estamos chegando aqui na reta final do nosso podcast. Assim, quero te parabenizar pelo teu foco. Você já demonstrou Obrigada. dar importância a padrões mentais há muito mais tempo. Inclusive, você descobriu isso muito antes do que eu. Eu levei muita pancada, a gente pode até conversar depois nos bastidores. Levei muita pancada porque eu demorei a tomar decisões importantes, como, por exemplo, foco, só na endodontia. E você demonstrou isso, essa coragem de mudar, de melhorar o teu ambiente desde muito tempo. Quero te parabenizar por isso. E eu quero encerrar Obrigada. essa entrevista, Isa, da seguinte maneira. Na sua casa ou no seu consultório, você tem algum espelho? Sim, Tem, né? sim. Vamos imaginar que você se colocasse na frente desse espelho e esse espelho virasse mágico por um minuto. E no reflexo desse espelho tá a Isabela de 2017. Você sente orgulho dessa mulher quando você compara os dois reflexos? Dessa Isabela com a Isabela lá de trás, que acabou de me contar essa trajetória toda, as dificuldades, as vezes que você se sentiu sozinha, que ninguém te ajudou, que você teve que colocar o teu jeito de ver o mundo, com ética, com seriedade, e que ninguém ficou do teu lado e que te trouxe até aqui. Você sente orgulho dessa mulher que você se tornou? Nossa, isso é uma pergunta muito profunda, que eu posso dizer que alguns anos atrás talvez eu responderia que não, mas hoje, com a clareza mental que eu tenho, graças a Deus, com muita terapia, e eu falo isso muitas vezes, porque a gente negligencia a saúde mental. Nós, como dentistas, como endodontistas, a gente precisa dar foco para isso. É importantíssimo, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Hoje eu consigo, né, com muita clareza mental, ver que todas essas dificuldades que eu passei, muitas delas dentro da minha própria cabeça, elas me encaminharam para onde eu estou hoje, para eu trabalhar da forma como eu trabalho. Hoje eu tenho clareza sobre quem eu quero ser, que tipo de profissional eu quero ser, que tipo de mulher eu quero ser, né, quem eu quero estar que esteja do meu lado trilhando, né, esse caminho comigo. Então, hoje sim, eu tenho muito orgulho e eu sou muito grata por tudo que aconteceu. A gente tem que entender na realidade que a evolução, ela vem nos tempos difíceis. Não tem como a Uau! gente evoluir Não, quando a gente repete está essa, vai ser a bem. frase do episódio. A evolução Ela vem em vem com tempos. os tempos difíceis, né, não parece muito clichê, né, a gente falar isso, Não mas é na não, realidade, é muito verdade. a gente precisa viver para entender, e a gente tem que viver o processo inteiro, porque quando a gente está no momento de dificuldade, a gente não consegue, né, com clareza ver pensar assim: "Não, agora isso é difícil, mas no futuro vai fazer diferença". A gente não consegue. Na realidade, a gente vê quando a gente passou ali por aquela turbulência, né, estamos aqui na calmaria: "Ah, não, hoje eu consigo ver". E eu consigo ver que todas as dificuldades que eu tive, lidar com paciente, lidar com colegas, as dificuldades minhas com relação à minha autovisão, o meu autojulgamento, eles me trouxeram exatamente onde eu estou. E eu sei que as coisas que eu passei já estava escrito, eu precisava passar por aquilo ali para poder chegar onde eu estou hoje.
Então, hoje eu tenho orgulho e eu tenho expectativa, uma expectativa boa do que está por vir. E eu acho que isso é o mais importante, porque não adianta nada também a gente ter um Instagram e ser voz, né, e tentar mudar a vida das pessoas, se quando a gente se olha no espelho a gente não vê valor. A gente tem que Muito, acreditar nisso. E muito. hoje, graças a Deus, eu sou muito grata mesmo, eu consigo ver valor em quem eu me tornei, nas dificuldades que eu passei, e isso é muito importante. Muito Maravilha. interessante essa sua pergunta. Senhoras e senhores, essa foi Isabela Dutra, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Minha querida, muito obrigado por você Eu ter que dado agradeço. o seu ativo mais precioso, o meu também, de qualquer pessoa, que é o tempo. Obrigado pelo teu tempo, por Muito você ter obrigada. amenizado aqui um pouco recortes da tua vida, e eu sempre repito isso. Nós nem sempre estaremos aqui, mas o Endodontia Talks vai por muito tempo nessas plataformas. Então, a partir de agora, você é dona do episódio 41 para sempre. Alguém que cair aqui, em qualquer geração que seja, daqui a 20, 30, 40 anos, vai se inspirar em você, na tua história, em quem você é, no teu padrão mental, e juntos nós vamos construir essa comunidade. E eu espero mesmo. Nada contra as outras especialidades, mas a endodontia tem que ser a especialidade mais cara, porque nós mantemos órgãos dentários dentro da boca. Nós É não podemos verdade, aceitar não cobrar consulta e não cobrar caro. Nós precisamos cobrar caro os nossos tratamentos, porque nós estamos salvando dentes, mantendo órgãos na boca, livrando pessoas de infecção, seja na maxila, seja na mandíbula. Então, muito obrigado pela tua história, pelo teu tempo, eu que e agradeço. agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, quem estiver assistindo no YouTube, desde o episódio 30, o Endodontia Talks também está no YouTube, de lá para cá nós só temos episódios em vídeo. Quem estiver ouvindo no Spotify, quem estiver ouvindo em outro agregador de podcast, quero te pedir uma coisa: siga a doutora Isabela Dutra, siga ela agora mesmo. Role a tela do seu celular, rola a tela do celular, você estiver ouvindo no celular. Na descrição desse episódio, você vai encontrar, além dos meus perfis, você vai encontrar o perfil da doutora Isabela Dutra. E você vai encontrar também, não menos importante, uma chamada para você participar do Endodontia Talks Mulheres, o primeiro congresso que o planeta Terra já viu de uma grade 100% feminina de palestrantes. Então, vai ser uma grande celebração Maravilhoso. da endodontia nos dias 8 e 9 de novembro, na zona norte de São Paulo, Holiday Inn Park AMB. Nós estaremos juntos lá e eu te espero. Isa, você gostaria de falar palavras finais para a gente encerrar esse episódio agora? Eli, eu queria te agradecer pela oportunidade. É incrível a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa trajetória e também me parar para fazer pensar mesmo, né? A gente vai vivendo, vivendo, vivendo e a gente não para pensar na nossa trajetória, né? E a gente tem que romantizar mesmo, porque a vida não é fácil, né? A gente tem muitos desafios e os resultados eles vêm e às vezes a gente consegue vitórias, vitórias que a gente pediu em oração por muito tempo, mas a gente está sempre querendo mais, né? A gente está sempre insatisfeito. Então, muitas vezes a gente não vê as vitórias que a gente está vivendo hoje e o que a gente conseguiu o que a gente conseguiu galgar ao longo dos anos. Então, eu queria te agradecer por você ter me convidado hoje, por ter Obrigado. feito eu fazer essa reflexão interna e estar podendo aqui compartilhar um pouquinho da minha vida e da minha trajetória. Parabéns pelo seu trabalho Espero e poder te continue encontrar. mudando a vida das pessoas. Obrigado. Espero poder te encontrar em breve, te dar um abraço, te conhecer pessoalmente, tomar um Sim, com cafezinho certeza. com queijo mineiro, com doce de Um leite, que eu pãozinho de adoro. queijo. Pãozinho de queijo, eu adoro, viu? Um beijo para você, que Deus te abençoe em tudo mesmo. Estou Amém, aqui você também. olhando para todos vocês e sempre desejando aplaudi-los pelas conquistas, pelas realizações. Essa também é uma das minhas grandes alegrias, poder ver os entrevistados prosperando. Fico muito feliz. E tá, vou deixar a sua última lição, tá? Aprendam, vocês estão ouvindo, né? Aprendam a aplaudir a vez do outro, porque a tua vez vai chegar. Aprenda a aplaudir. Fica com o coração tranquilo. Aplaude. Trabalha, porque o teu dia vai chegar. E é isso. Pessoal, um abraço, um beijo para todo mundo. Isa, um abraço para você. Um abraço, fica com E a gente Deus. se vê por aí, né? E até o próximo episódio, episódio 42, o episódio da próxima semana, do dia 29 de julho, também da tua cidade, a doutora Bruna Casadei,
vai ser a dona do episódio 42. 2 mineiras na sequência, acho que isso nunca aconteceu. Depois eu vou revisar aí o repositório. Acho que é a primeira vez que nós temos 2. Como chama Belo Horizonte? Belo Horizontino? Belo Horizontinas, é. 2 Belo Horizontinas em sequência. Isa, um abraço. Legal demais. E um abraço Um também abraço. para todos os nossos telespectadores. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.